Londrina, colonizada por ingleses, capital mundial do café, edificada em 78 anos, tão menina e tão grande. Esta cidade que recebe de braços abertos os filhos do nosso Brasil. Brasil, país do futebol. E Londrina, como filha desta nação, não poderia deixar de se contagiar com o esporte que é paixão nacional. É aí que começa a história do Londrina Esporte Clube. A multidão interrompe com aplausos quando sobre o verde do gramado surge o azul e branco da camisa nunca usada. É o Londrina Futebol Clube, entrando em campo pela primeira vez em 17 de junho de 1956, em um jogo-treino com a Portuguesa Londrinense, um dos melhores times amadores da cidade. E o time venceu por 4-1. O campo do estádio do Coritiba virou palco para a festa Alviceleste em 1962, quando o Londrina Futebol de Regatas ganhou o Campeonato Paranaense contra o favorito Coritiba. Depois dessa vitória, o Londrina demorou 18 anos e 7 meses para voltar a conquistar outro título estadual. A mascote do Londrina é um tubarão. O animal foi escolhido como um dos símbolos do clube durante a sua história. No princípio, a mascote era um menino enorme, conhecido como Caçula Gigante, mas a imprensa passou a chamar o Londrina de Tubarão, fazendo referência ao filme lançado na época, Tubarão, de Steven Spielberg, e o apelido acabou pegando. Iniciou-se no mandato do prefeito José Richa a construção às pressas do Estádio do Café, para abarcar a entrada do Londrina no grupo de elite do futebol brasileiro. O Londrina, então, fez grandes contratações. Armando Renganesh como técnico e jogadores como Pontes, Arengue, Paraná, Sérgio Américo, Carlos Alberto Garcia e Marco Antônio, para garantir a alegria da torcida alviceleste no novo estádio. A inauguração do Estádio do Café se deu no dia 22 de agosto de 1976. Levou cerca de 50 mil pessoas ao jogo Londrina e Flamengo. Na bola, Londrina e Flamengo fizeram um belo jogo e coube ao Paraná do Londrina, cobrando pênalti, marcar o primeiro gol do novo estádio. Júnior, aquele mesmo da seleção brasileira, fez o gol de empate e o jogo terminou em 1-1. Na estreia do Nacional de 1976, caindo no grupo C com times tradicionais como Atlético Paranaense, Coritiba, São Paulo e Cruzeiro, o Alviceleste deu de cara com o Diabo, o Atlético Paranaense, um tradicional adversário. Jogando em casa, o Londrina perdeu pelo placar de 3-0. O Londrina contabilizou 3 derrotas, 3 empates, 2 vitórias na primeira fase de grupos. Foi uma campanha que não atingiu as expectativas da grande torcida do norte paranaense. Com o experiente argentino Armando Renganesh no comando dentro das 4 linhas, o time Paulo Rogério, Arengue, Dirceu, Carlos Alberto Garcia e Nenê, que já havia participado da campanha anterior, juntaram-se aos reforços vindos do futebol paulista, Carlos e Xaxá, e a craques revelados por clubes da região como Zé Roberto, Ademar e Brandão. Uma grande equipe que, inusitadamente, fracassou na primeira fase do Campeonato Nacional e ficou à beira da desclassificação na repescagem. O Tubarão teve que buscar nas últimas rodadas 4 pontos em Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova e o Goiás. Parecia tarefa impossível. Um gol de pênalti sofrido por Everton e cobrado por Xaxá garantiu a vitória sobre o Vila. Faltava o Goiás, adversário tido como o mais difícil ainda. Em pleno estádio Serra Dourada, o Londrina saiu perdendo, mas buscou a virada e conseguiu 2-1 sobre o clube goiano. A equipe catimbou e segurou o resultado, garantiu a vaga entre os grandes, o que parecia impossível aconteceu. Incluído numa chave que tinha nada menos que Santos, Corinthians, Vasco da Gama, Flamengo e Caxias,
O Londrina começou no dia 29 de janeiro contra o Caxias, a sua louca disparada rumo às manchetes esportivas dos grandes jornais do país. Depois, viria o teste mais difícil, no estádio São Januário, lotado. Uma partida em que até hoje, e não vai quebrar mais o recorde de público de São Januário, é aquele jogo do Londrina, estádio completamente lotado, tomado. Foi uma sensação assim maravilhosa numa campanha a maior de toda a história do Londrina. Em clima de guerra, o Vasco pressionou com Roberto Dinamite em campo, mas numa roubada de bola, Xaxá abriu o placar para o Londrina. E não foi só. Carlos Alberto Garcia marcou o segundo. Tubarão 2-0. Em Londrina é domingo de carnaval. O time da cidade estava garantido no quadrangular final que decidiria o título brasileiro. Foi o jogo mais importante do Londrina que eu transmiti até hoje. O jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão foi considerado o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético fez 2-0, mas o Londrina reagiu. Garcia fez o primeiro. Brandão fez o segundo. Mas o Atlético tinha o artilheiro Reinaldo em tarde inspiradíssima, 4-2. Quando retornaram de Minas, os jogadores do Londrina foram recebidos com festa no aeroporto. No Estádio do Café, em outra excelente partida, Londrina e Atlético empataram em 2-2. Terminava aí o louco sonho de verão. No começo de 80, no novo formato de campeonato, o Londrina consagrou-se como o primeiro campeão brasileiro da Série B. O jogo final foi contra o CSA de Alagoas. No primeiro encontro, uma dura partida que terminou empatada. Mas na segunda partida, o Londrina goleou de 4-0, levando então o campeonato. O clube jogou a final do Paranaense de 81 contra o seu arquirrival, o Galo de Maringá. No Estádio do Café, a torcida lotou as arquibancadas para a grande final. O clube obteve a maior renda do estádio, 10 milhões de cruzeiros. O Alviceleste fez um golaço logo no começo com um grande passe de Zé Dias, que tocou para Paulinho. Londrina 1-0. No segundo tempo, o Galo reagiu com um gol de empate de Silvinho. Com isso, o Londrina colocou em prática a defesa mano a mano. O gol da vitória veio de uma falta. Carlos Henrique cobrou e a redondinha caiu na cabeça do bem-amado Carlos Alberto Garcia, em direção ao gol. Tubarão 2-1, em uma vitória espetacular. Quando finalmente a partida se encerrou, milhares e milhares de felizes torcedores invadiram o gramado, de onde todos os jogadores fugiram assustados, exceto Paulinho, de quem tiraram camisa, chuteiras, meias, ataduras e calção, quase o obrigando a sair de campo nu. Agora era festejar de verdade, numa comemoração que novamente varou a noite, esgotando nos bares a grande parte do estoque de cerveja armazenado para o fim do ano. Em 1992, o Alviceleste foi campeão paranaense, e juntando-se às campanhas de 1962 e 1981, o Londrina tornou-se o clube do interior que mais se aproxima dos clubes da capital. Em 1993 e 94, o Londrina foi vice-campeão paranaense. Com o título paranaense de 92, o Leque ganhou uma vaga para disputar a Copa do Brasil de 1993. Era sua estreia nessa competição. Terminando o Campeonato Paranaense de 96, o Londrina esperava o brasileiro da Série B. Por problemas financeiros, Caldarelli informou que o Leque teria condições de participar, mesmo que isso custasse ao clube o rebaixamento. Com pouco investimento, o Londrina de Caldarelli entrou no campeonato disposto a brigar pelos primeiros pontos. A campanha do estadual de 98 resultou no rebaixamento da equipe para a segunda divisão do estado. No ano seguinte, o Londrina conseguiu voltar à elite do estadual, sendo campeão da segunda divisão. Em 98 ainda, o Londrina fez uma bela campanha pela Série B do Brasileiro. Mas o que a gente tem a expectativa é de que
a partir do próximo ano as coisas melhorem, fluam mais e que o Londrina possa voltar à posição e que já teve de destaque no futebol do Paraná, que continua, hoje é respeitado, voltou a ser respeitado no futebol do Paraná, mas também em termos de futebol brasileiro, ascender a outros campeonatos, não é? A outros níveis melhores do que esse de apenas estar participando da Série D. Eu acho que o que marcou Londrina de forma negativa nos últimos tempos foram gestões ruins. Gestões por pessoas incompetentes e sem representatividade. Hoje o Londrina passa por uma gestão diferente, tem um grupo que faz o seu futebol, tem uma diretoria que está procurando recuperar o clube, mas a meta daqui a pouco, depois de vencer o contrato com a SM Sports, é o Londrina caminhar com as próprias pernas. E aí, com uma diretoria que seja atuante, transparente e que, acima de tudo, tenha credibilidade, o que as últimas diretorias do Londrina não teve nenhum desses itens. Então ele é importante, ele tem uma importância muito grande, não apenas nos meios esportivos, mas também para a própria vida da cidade. Londrina, no seio de um povo que tem muita fé. Londrina, 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 estás presente em cada coração. Caçula gigante nasceste e hoje és o destemido tubarão. Londrina, 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 nossa torcida vibra em cada emoção. E o que importa é o ideal de vitória, pois para nós tu serás sempre campeão.